Sabe quando você gosta tanto de um livro que você começa a procurar outros que sejam numa narrativa bem parecida? Pois é, eu também tenho muito isso. E hoje eu estou com uma listinha que vai te ajudar a escolher outras alternativas se a gente tiver um gosto bem parecido. Olá, aqui é a Hannah. Conforme eu comecei a conhecer outros títulos de suspense, comecei a perceber que alguns deles têm uma fórmula bem parecida. Não necessariamente eles são a cópia um do outro, mas o universo ali no qual circula a trama principal é bem parecido. E obviamente que se eu gostei de um, do outro eu vou gostar também. E hoje eu estou aqui com algumas dessas escolhas que eu já vi parecidas com outros livros que inclusive são bem hypados por aí na internet e que talvez você nem imagine. Mas antes da gente começar a falar desses livros, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal e de ativar as notificações, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante e vai entregar para mais pessoas. Além disso, toda vez que você ativar as notificações, você sempre vai saber quando tiver conteúdo novo por aqui. Agora vamos pro vídeo. Começando por um livro que ficou muito badalado logo assim que chegou aqui no Brasil. Baixou um pouco a bolinha, mas já voltou a subir no hype por conta do anúncio do filme em 2026. Verity é a primeira aposta da Colleen Hoover em thriller e ela já trouxe um thriller psicológico que abala a mente de todos os leitores que até hoje eles discutem se é romance, se é manuscrito, se de fato tudo aquilo aconteceu, se não passa de imaginação na cabeça da Verity. E não importa o que aconteça, o que importa é que esse livro continua no hype e parece que ele não vai acabar tão cedo. E Verity, se você ainda não conhece ou não teve a oportunidade de ler, traz a história da própria Verity, que é uma autora best-seller que agora tem que escrever uma série de 3 livros, né, uma trilogia, que também está muito aclamada, muito aguardada pelo seu público. Só que ela precisa cumprir esse contrato e ela se vê impossibilitada de fazer isso por conta de alguns acontecimentos. E para isso ela acaba contratando uma outra autora para poder escrever esse livro para ela sob um pseudônimo. O acordo delas é feito, só que conforme essa autora começa a escrever, ela encontra uma autobiografia da Verity com algumas verdades muito assustadoras sobre ela. E ela já é uma pessoa que tem uma personalidade muito peculiar, então a chance de tudo aquilo ser real é muito grande. Mas sempre tem aquele 1% do e se. E se tudo aquilo não passar de uma simples imaginação? Será que é realmente tudo verdade? Fica aí o grande questionamento, que também abala a mente de muitos leitores até hoje. E aí, se você gostou desse livro, eu tenho certeza que você vai gostar de Ghostwriter, que tem literalmente esse nome, e é até mais antigo do que Verity. Aqui a trama é bem parecida, em que uma autora também, best-seller, acaba contratando um ghostwriter para poder completar a sua obra e cumprir o contrato, porque essa autora descobriu que tem uma doença terminal. E aí esse ghostwriter vai para lá também, para casa dessa autora, que é toda cheia de coisa, né, toda cheia de toques, e ela tem uma relação bem conturbada com esse ghostwriter. Mas aí eles acabam conversando, eles acabam botando o livro para frente, só que esse livro é uma revelação bem difícil de se fazer, e cabe a esse ghostwriter decidir o que vai fazer com essa verdade que ele vai descobrir sobre essa autora. Deu pra ver que são histórias bem parecidas. Eu gostei muito de Ghostwriter, recomendo bastante. Eu sempre bato na tecla dele aqui no canal, vira e mexe, eu tô citando ele, porque de fato é um livro que me surpreendeu um bocado e que eu quase não vejo sendo falado. E no entanto, ele é tão bom quanto o Verity. E se você gostou dele, vai gostar também de Ghostwriter. Agora já entrando na onda do gótico. Entrevista com o Vampiro é praticamente um clássico. Eu não sei se eu posso considerar ele assim por conta da idade dele, né? Ele é de 1976, mas traz uma história icônica da Anne Rice com o início das crônicas vampirescas em que a gente conhece o vampiro Louis contando como é que é a sua história enquanto vampiro. Então a gente acompanha a trajetória dele com muito toque de melancolia, muito toque de tristeza, até um pouco deprê. É um relato lento, é um relato profundo, mas ao mesmo tempo tem muito horror, muito sangue ali pingando no meio do caminho. Cabe a você ir filtrando tudo o que vai sendo dito pelo Louis e também entender se o que ele fala é tudo devaneio de alguém que quer só inventar uma história ou se é tudo verdade. O que importa é que tem muita sedução, tem muitas cenas obscuras, tem muito toque sombrio e uma escrita muito profunda, muito poética e também muito detalhada. Se você gosta desse estilo de livro, eu tenho certeza de que você vai se surpreender com um outro que é nacional e que segue na mesma linha e que inclusive já tem resenha aqui neste canal, que é a história de Alice Thais Chevalier. Assim como Louis, ele é um vampiro que é de origem francesa, só que ao contrário do Louis, que vive nos Estados Unidos, né, em Nova Orleans,
o Alistair Chevalier vive na França. Ele passa por muitos momentos importantes durante essa trajetória dele, né? Antes de ser um vampiro, depois de ser um vampiro, passa pela Revolução Francesa. Ele também viaja para Londres, conhece muitas histórias, muitas nuances dos dois países e ele começa a entender qual que é o significado de ser imortal, de ser um bebedor de sangue, de toda noite ele tem que sair atrás de uma nova vítima. Será que tudo isso é muito bom? Será que é tão sedutor assim quanto as pessoas acham que é ser um vampiro? Ou será que não passa tudo de uma ilusão e na verdade você ser um vampiro é uma solidão sem fim? Fica aí o grande questionamento, também muita filosofia. O Alistair também é muito melancólico, ele também é muito deprê. Então se você gosta muito do desenvolvimento do Louis, eu tenho certeza que você vai gostar também do desenvolvimento do Alistair. São histórias muito parecidas. Inclusive, os dois estão disponíveis no catálogo do Kindle Unlimited. Então você pode ler e até comparar. Ainda na onda do romance gótico, Carmilla é um livro que também já tem resenha aqui neste canal. E eu tenho certeza de que você já me viu ou qualquer outra pessoa falando, porque é uma personagem que está ganhando os holofotes novamente como a primeira vampira da literatura. É uma vampira que já causou muito alvoroço na época do lançamento dela por ser a primeira vampira já em formato humano, né? Não é monstruoso como Drácula era retratado no começo. Ela é uma humana muito bonita e também muito sedutora. Então a gente acompanha a história de Carmilla como sendo uma amiga de Laura que chega de uma forma bem inusitada e do mesmo jeito que ela chega, ela vai embora também de uma forma inusitada, mas não sem deixar um rastro de sangue atrás dela. Se você gosta desse tipo de narrativa com uma vampira mais sedutora, somente protagonizada por mulheres, eu acho que você vai gostar também de Enterre os Nossos Ossos à Meia-Noite. Apesar do título ser bem longo, essa é a aposta da galera Record com a V.E. Schwab. Aqui a gente encontra uma narrativa protagonizada por 3 vampiras em 3 linhas do tempo diferentes. Então a gente tem uma lá no século XV, a gente tem uma mais pro século XIX e uma já no tempo presente, no século XXI. E cada uma delas encara a imortalidade de uma forma diferente, assim como elas também são seduzidas por outras vampiras. Então é um romance gótico com protagonismo lésbico, assim como Carmilla também é retratado na literatura hoje. Então se você gosta de Carmilla, com certeza você vai gostar desse também. Só que, embora a premissa dos dois sejam bem parecidos, Carmilla é um pouco mais rápido do que Enterra os Nossos Ossos à Meia-Noite. Porque Enterra os Nossos Ossos à Meia-Noite é muito mais detalhado, é muito mais lento e, inclusive, você vai achar ele parecido com um relato de entrevista com o vampiro. Então, ele é bem semelhante com outros que eu estou indicando aqui e eu tenho certeza que você vai gostar também. Agora, sabe quando você tem aquela sensação de que você gosta muito do livro, mas você acha que tem muita farofa no meio do caminho, que se fosse você reescrevendo, você poderia fazer melhor, ou você gostaria de falar com o autor, porque isso não se encaixa, tinha que ser desse jeito. Em algum momento você já deve ter passado por isso. E é exatamente isso que acontece com Misery, do Stephen King. Se você não leu ou está na sua lista imensa, né, de leitura, porque o autor tem bastante título publicado por aí, Misery traz a história de Paul Sheldon, que é um autor também, best-seller, e que ficou muito famoso exatamente por conta dos seus livros, que são protagonizados sempre por essa personagem, a Misery. Sendo que o último livro dele não teve um final muito bem recebido pelos fãs, incluindo uma enfermeira aposentada que é a Anne. E eis que um dia esse Paul Sheldon sofre um acidente no meio de uma nevasca e ele acaba sendo resgatado por essa enfermeira, que agora tem a chance de conhecer o autor, né, que deixou os dias dela mais diferentes, mais animados, e agora também tem a chance de conversar com ele e fazer com que ele reescreva este bendito deste livro, porque ela tem que dar um destino decente para Misery. Sendo que ela não faz isso com uma conversa amigável, com um cafezinho, um chazinho quentinho, ela faz isso com muita tortura e prendendo o homem num lugar bem pequeno. É um livro que é considerado um dos melhores do Stephen King, inclusive, né, e que algumas pessoas consideram terror, outros thriller psicológico, mas o negócio é que a história é bem impactante. E se você gostou desse tipo de história, com certeza você já percebeu que a história de O Acidente da Freida McFadden segue um destino bem parecido. Isso porque a Tegan também, enquanto estava indo visitar o seu irmão, ela sofre um acidente.
no meio de uma nevasca também. E ela é resgatada por um rapaz cuja esposa dele era enfermeira e poderia cuidar da Tegan, já que a Tegan estava grávida de 8 meses e estava com o pé quebrado e precisando de cuidados médicos urgentes. Então, ela vai até a casa dessa enfermeira, que se chama Polly, e a enfermeira começa a cuidar dela. O problema é que a Tegan vai começar a perceber que não se deve aceitar a ajuda de estranhos porque coisas muito ruins podem acontecer. Ambos os livros são muito claustrofóbicos, têm histórias muito sombrias e que o elenco também é pequeno e que vai também te deixar com bastante medo. Então, se você gostou de Misery, provavelmente você vai gostar de O Acidente também. E essa foi a lista de hoje. Agora me conta aqui nos comentários, tem algum desses livros que você já conhece? Tem algum deles que você tem vontade de ler, que achou outro bem parecido? Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Também se você tem algum outro que seja parecido com esse. Antes de você ir embora, não deixe de dar uma olhadinha aqui na tela final, porque pode ter um outro vídeo que possa também interessar você. Até a próxima. Tchauzinho!